sempre que gripa, a laringe inflama e tem tosse de cachorro. Melhora com o tempo? Eu acho que é. Ela está falando da laringite, será que a criança tem muita laringite? Tem alguns quadros que a gente percebe muito isso. Tem crianças que têm um padrão, digamos assim, de inflamação que vai logo para a laringe, né? Então, já nos primeiros 3, 4 dias de virose, a criança já evolui com aquela tosse estridulosa, né? Com aquela tosse como se tivesse a laringe mais inflamada, ela faz um pouco de edema e na hora de tossir termina gerando um pouco mais de ruído, né? Isso precisa ser avaliado com bastante calma, com bastante critério, e tem crianças que precisam até usar algumas medicações em específico, e na avaliação médica você precisa dessa orientação. Inclusive, tem algumas crianças que o edema é tão importante nessa região, não sei explicar exatamente por quê, mas que há um relato importante de que toda vez, uma boa parte desses quadros termina tendo que levar na urgência para fazer inalação de adrenalina. Então, tem uns casos Adrenalina. realmente mais exuberantes que precisam de muito cuidado. Geralmente são crianças muito atópicas, né? Aquela criança com a rinite de difícil controle, com a asma de difícil controle, que terminam tendo esses quadros inflamatórios mais exagerados, certo? Então, se essa a sua criança ou adulto vem passando por essa situação, não deixe de fazer uma avaliação com um bom otorrino, com um pneumologista de confiança, para deixar tudo bem certinho, para que ela passe esse período mais chuvoso, esse período de mudança de temperatura que a gente vem vivendo aqui na nossa cidade, no nosso estado, com menos transtornos, né? Os quadros virais, como eu digo, criança que frequenta escola é praticamente impossível, né, deixar de ter um quadro viral nessa fase, mas se você está com um quadro inflamatório da rinite e da asma bem compensado, você consegue sair de uma forma muito mais tranquila do que se não tivesse com a rinite e a asma bem controlada. Perfeito, perfeito, perfeito. Como se livrar de catarro no peito? Vamos lá. Bom, na verdade, catarro no peito eu interpreto como uma tosse crônica. Então, se tem catarro no peito, eu imagino que tem um catarro aí persistente e a criança ou o adulto acaba tendo uma tosse persistente, nem que seja uma tosse crônica, nem que seja uma tosse que tem uma certa intermitência, mas ele tem um período prolongado, mais de 3 semanas de tosse aí, né? Então, esse catarro no peito, essa tosse aí crônica, tem que ser investigado, né? Por que está tendo a secreção e por que está tendo a tosse. E aí, é o que eu falo sempre, eu acho que vou morrer falando isso, porque tosse é um sinal, não é uma doença, a tosse é um sinal que tem que ser investigada a causa. Não adianta você querer só tratar a tosse com xarope, você vai usar o xarope todo da farmácia que não vai definitivamente resolver a tosse. Então, tosse tem que ser investigada a causa. E a causa de tosse pode ser inúmeras, né? Começando lá de cima, de vias aéreas superiores, né? As rinossinusites, as rinites, na criança, a adenoide hipertrofiada, com muita secreção, dando gotejamento nasal posterior, refluxo, né? Gastroesofágico, aqui a nível, voltando lá para a laringe, é uma das principais causas de tosse, inclusive, principalmente no adulto, né? Que o pneumo V. Quando o cara adulto chegando comigo, uma tosse crônica, a primeira coisa é assim, já penso, tem que investigar refluxo desse cara, né? E esses quadros, e aí pronto, e descendo, vai investigar as doenças brônquicas, né? As broncopatias inflamatórias crônicas, DPOC, histórico de exposição a tabagismo ou qualquer outra exposição, processos inflamatórios crônicos, processos alérgicos brônquicos, investigar interstício, investigar o tecido pulmonar, as doenças intersticiais pulmonares também cursam com tosse e muitos delas com secreção, né, no peito. Até medicamento, tem algumas classes de antihipertensivo que o paciente começa a ter um quadro de tosse persistente e às vezes uma tosse que instala, que quebra, que é o famoso catarro no peito, né?
Então, vive com catarro no peito, procure especialista para investigar, porque tem que abrir um leque de investigação. Não é tão fácil assim, né? Na verdade, tosse é o dia a dia do pneumo. De 10 pacientes que eu atendo, 9 têm essa queixa de tosse, né? E vem associada, e pode vir, e geralmente é associada com outras situações. Só para fechar esse tópico aqui da tosse, lembrando que asma, né, tosse, pode ser a única manifestação da asma, né? Às vezes o paciente se surpreende quando eu falo, ó, isso aí tem que investigar. Não, doutor, mas nunca tive crise de falta de ar. Eu nunca precisei tomar bombinha, nunca fui... Não tem nada a ver, cara. Você pode ter um broncoespasmo cuja manifestação é a tosse. Principalmente em criança, eu vejo muito em criança. Criança que tosse quando corre, criança que tosse quando vai para pula-pula, criança que mudou o clima, começa a tossir, aquela tosse mais seca, persistente. Na criança que qualquer gripezinha arrasta uma tosse prolongada, né? Então, assim, tosse é um capítulo enorme e tem que ser investigado. E o otorrino acaba participando desse processo, porque lá em cima tem muita coisa que causa a tosse também. E falando ainda sobre tosse, Jorge, em relação à questão da cirurgia, né? Que tem gente, uma seguidora acabou de falar, e olha, minha filha teve cirurgia suspensa porque ela tem asma, ia fazer cirurgia de amígdala adenoide e estava tossindo, né? Eu sempre converso com os pais que tem alguns critérios importantes que fazem a gente suspender a cirurgia. Febre recente nas últimas 24 horas, uma tosse com ausculta ruim, muito sibilo, com roncos, né, chiado no peito, isso é ruim, porque afinal de contas você vai passar, vai invadir a via aérea inferior do paciente com o tubo, né? Então a gente prefere realmente adiar. Mas se você for esperar uma criança com hipertrofia de amígdala adenoide, asmática, está sem tosse nenhuma para operar, você não vai conseguir operar essa paciente. Por quê? Algum restinho de tosse ali ela vai ter. Então você precisa estar atento, né, a esses sinais que podem mostrar alguma gravidade para realmente suspender quando realmente não for realmente o caso de operar, certo? Mas, inclusive, a paciente dessa semana foi assim, ela angustiada, mas doutor, ela está tossindo ainda à noite alguns episódios. Traga aqui que eu preciso escutar isso na véspera da cirurgia. Escutar esse pulmão dela para ver como é que tá, ver como é que tá a via superior, se tem alguma mais gritante que possa realmente impedir a cirurgia. Não tinha. Fez a cirurgia no outro dia, né, que foi para a cirurgia, a gente passou a câmera lá, adenoide cheio de secreção. Ou seja, essa tosse que ela vinha tendo aí há uma semana era dessa adenoidite aí reativando novamente o quadro de tosse dessa criança. Foi um caso que realmente me marcou. Foi ontem a cirurgia, marcou muito. Porque a gente fica, mas pode ser da adenoide e tal, e ela realmente tem um papel importante na produção da tosse dessas crianças pequenas. Esse foi mais um corte das nossas lives. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente faz esse material tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencial aqui em Aracaju e por telemedicina para pacientes de todas as regiões do país. Eu vou deixar aqui embaixo o contato da minha secretária para maiores informações. Lembrando que temos o canal no Telegram, Pulmão Blindado. É um canal onde disponibilizamos diariamente conteúdo educativo sobre as doenças do aparelho respiratório, tipo asma, rinite, sinusite, pneumonia, tuberculose, enfim. Então, se você tem algum desses problemas, eu faço esse convite para entrar no grupo, que isso vai ser muito interessante para você. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista. Estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias.